Bom dia, alunos do quinto ano, né? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos iniciar com a correção, somente 3 páginas, né? Página 137, ela diz o seguinte, questão 3, né? Vou botar um pouco aqui para vocês conseguirem observar. Utilizando o instrumento, né, construído na atividade anterior, meça cada ângulo abaixo e assinala o que for correto. O instrumento que vocês iriam realizar, pessoal, era aquele instrumento, né, que mede o ângulo reto, né? Mas como eu falei para vocês, não é necessário medir com aquele instrumento, certo? Em observar os ângulos, você já vai ter a noção se o ângulo vai ser maior, menor ou igual a 90 graus, certo? Como nós já vimos, né, o ângulo menor de 90 graus ele é chamado de ângulo agudo. O ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. E o ângulo maior de 90 graus é chamado de ângulo obtuso, certo? Aí na letra A, né, o ângulo A, nós temos, ó, este ângulo ele é um ângulo reto, ele mede mais que o ângulo reto, ele mede menos que o ângulo reto. Então vamos observar. Se ele fosse um ângulo reto, ele teria que ser assim, ó. Reto aqui também. Tanto reto aqui como reto aqui. E ele não é, né? Ele passou um pouco de 90 graus. Então vai ser qual opção? A segunda. Mede mais do que 90 graus. Aqui, ó, o B. Se fosse para ele ser reto, ele teria que ser assim, né? Ó. Aqui e aqui, reto assim, né? E ele não é, ele tá menor. Então, neste caso, ele vai ser o quê? Menos que 90 graus, né? Ele mede menos que um ângulo reto. É a última opção. E na última opção, nós podemos observar que ele é um ângulo reto, né? Tanto está reto aqui como aqui. Então, é a opção, primeira opção, certo? Na questão 4, ele diz assim, ó, um ângulo cuja medida seja menor que um ângulo reto e maior que 0 graus é chamado de agudo. Já um ângulo cuja medida seja maior do que a de um ângulo reto e menor do que 180 é chamado de obtuso. Volte à questão anterior e identifique o ângulo agudo e o obtuso. Qual é o ângulo agudo, pessoal? Desses aqui. O B, né? Vou botar aqui. Ângulo agudo. É o B. Ângulo obtuso. Qual é o ângulo obtuso? O A, né? Porque ele é maior que 90 graus. Passando para a página 138, ele quer que você meça, né, com o medidor, os ângulos, certo? E depois coloque a classificação deles. Se ele vai ser agudo, obtuso, né, ou reto. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz a medição com o transferidor na questão 5, certo? Ó, vamos colocar o transferidor bem em cima do ângulo, certo? Eu já aumentei o meu ângulo aqui um pouco, ó, para dar para ver porque o transferidor é grande. Eu vou colocar aqui, ó, o transferidor bem no local do vértice do ângulo. A abertura dele tem que ficar bem em cima do vértice, ó. Aí você vai observar lá. Ó, a linha vai até aqui, ó, entre o 30 e o 40. Então, no caso, vai ser 35 graus, que se caracteriza como um ângulo agudo. Vamos aqui para essa outra. Outro ângulo. Eu já cresci também, né? Ó, vou colocar aqui bem no vértice. Vai direitinho pro 100, ó. 100 graus, certo? Ângulo obtuso. Isso aqui também já cresci. Vou colocar bem em cima, ó. Vai direitinho pro 60. Tá vendo? 60 graus, ângulo agudo.
Aqui na H, pessoal, ele vai ser aproximadamente 160 graus. Neste caso, ó, não vai dar pra gente ver bem, porque o transferidor ele não é transparente aqui, certo? Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui mais ou menos. Ó, coloquei bem em cima, né? Vamos levantar aqui um pouco o ângulo, ó. Vai ser aproximadamente 170, certo? Ó, colocando o ângulo aqui, ó. O outro lado do vértice, bem pra cá, pro 170, certo? Vamos pra esse. Esse aqui, ó, em olhar a gente já consegue observar que ele é 90 graus, mas vamos medir, ó. Colocar bem em cima, ó, por onde é que a linha vai? Por 90. No caso, ele é ângulo reto, né? E aqui no último, ele vai ser aproximadamente 82 graus, certo? E a gente coloca 85 graus, bem aqui, entre o 80 e o 90, a linha dele, certo? Ele vai ser agudo ainda. Pronto, depois que a gente fez a medição, né, a gente vai colocar aqui o tamanho de cada um e a sua classificação, né? O primeiro aqui, ele vai medir 35 graus, né? Portanto, ele vai ser um ângulo agudo, né? Porque agudo mede menos que 90 graus, ele mede 35, né? Aqui a F vai ser 100 graus, né? Então, ele vai ser um ângulo obtuso. Quando o ângulo mede mais de 90 graus, ele é chamado de obtuso. De 90 graus, né? 91 graus até 180. Antes de 180. E aqui ele vai medir 60 graus. 60 graus é um ângulo agudo, né? Menor do que 90 graus. Esse daqui nós medimos, deu aproximadamente 170 graus. Ele vai ser um ângulo obtuso, né? Aqui, 90 graus, um ângulo reto. Pessoal reto. E aqui, né, só em olhar, você já observa, pessoal, que ele é mais fechadinho. Ele vai ser um ângulo agudo, né? Ele mediu aproximadamente 85 graus. Agudo, né? Na sexta questão, vocês iriam realizar, né, um experimento com a folha, para vocês observarem como as retas, né, podem ser concorrentes perpendiculares, formando ângulos de 90 graus, certo? Então, vocês só iam realizar, né, esse experimento, não tem nenhuma atividade para a gente escrever aqui. Na sétima, nós temos uma figura, né, relacionada com retas, certo? A letra A diz assim: a reta T, a reta é perpendicular à reta R. Qual é a reta, pessoal, que está formando um ângulo de 90 graus com a reta R? Vamos observar. Tem a reta T e tem a reta S, mas de lá na frente, mas não é perpendicular à reta S, né? É uma reta que é perpendicular à reta R, mas não é perpendicular à reta S. Qual é? Essa é a reta T. A reta T está formando um ângulo de 90 graus com a reta R, mas não está formando com a reta S, certo? Letra B, as retas S e T são perpendiculares à reta quem, pessoal? O S e o T estão perpendiculares a que reta? A reta R. Ela está formando um ângulo de 90 graus com a reta S e T, a reta R, viu? C, a reta S é a reta T, a reta S, ela é o que? A reta T, pessoal? Elas vão ser paralelas, elas nunca vão se encontrar, certo? Paralelas.
E a reta não é paralela nem perpendicular a outras três retas. Que reta é, pessoal? Que ela não vai ser perpendicular a nenhuma das retas. Ela não está formando um ângulo de 90 graus com nenhuma. No caso aí só vai ser a reta U, né? A reta U ela está transversal, ela não está formando um ângulo de 90 graus com nenhuma. Certo? Essa é a reta U. Aqui, pessoal, nós vamos ter o encerramento, né, do nosso capítulo. E vamos iniciar o capítulo 6, que diz respeito à fração, certo? Vocês podem acompanhar aí na página 142, vai ter uma introdução. A água é uma substância essencial à vida e é abundante no nosso planeta. No entanto, grande parte dessa água é salgada e está contida nos oceanos. Aproximadamente 2/3 da água doce estão nas geleiras e menos de 2 centímetros de toda a água doce é acessível para o consumo. Aí na página 143 nós vamos ter 3 questõezinhas para vocês responderem no caderno. Diz assim, que recurso natural é possível ser visto em maior quantidade na fotografia? Qual é o recurso natural? B. Utilizando números, represente a quantidade de água doce que está nas geleiras e a quantidade acessível para o consumo apresentada no texto. Nós temos aqui no texto, aproximadamente 2/3 da água doce estão nas geleiras e menos de 2 centésimos de toda a água doce é acessível, né? Você vai colocar em forma de números, certo? Ou seja, vão ser 2 frações que vocês vão representar aí na letra B. Vai ser 2/3, né? E 2 centésimos. Na C, em sua opinião, o planeta Terra pode ser reconhecido como planeta Água? Por quê? Por quê, pessoal? Agora, passando aí para a página 144, nós vamos ter, o início da explicação sobre frações, certo? Aqui, pessoal, nós podemos observar, que nós vamos ter como é que a gente reconhece as frações em meio a textos, a representação do nosso dia a dia. Algumas necessidades do cotidiano levam o ser humano a utilizar outros tipos de números, certo? Observe o número destacado em cada situação. Nós podemos observar uma chave, chamada chave de boca. Tem aí 9/16. Um meio, neste caso, que é 1/2. Aí nós temos aí massa de pizza. Ingredientes: 2 xícaras e meia de farinha de trigo, porque 1/2 vai representar a metade de outra xícara, certo? Vai ser 2 xícaras inteiras e meia. 1 colher de fermento para pão, 3/4 de xícara de leite morno, 1/4 de xícara de óleo e uma pitada de sal. Essa é a receita para a pizza. Os números destacados na imagem estão escritos na forma fracionários, ou seja, em forma de uma fração. Os números na forma fracionários estão presentes em situações do dia a dia e são utilizados para expressar medidas e quantidades que não podemos indicar com os números que reconhecemos até o momento. Aí na primeira questão, nós temos aí, em algumas chaves, como representado acima, os números da forma fracionária indicam a medida das suas extremidades em polegadas, certo? Essa medição que nós vimos aí em fração, 9/16. Aí a primeira questão desta página diz assim, explica o que representa cada número na forma fracionária destacada nas imagens. 2. Em que outras situações do cotidiano é possível observar a presença de números na forma fracionária? Aí na primeira questão, pessoal, está perguntando o que é que representa, a fração na chave de boca, Para que é que serve, pessoal? Para indicar o que? A medida das extremidades da chave, certo? Por isso que ela é representada em forma de fração. Daqui por diante, denotaremos
Número na forma fracionária, simplesmente como fração, certo? Ou seja, né, os números fracionários, eles só vão chamá-los agora de fração, não vou chamar mais de números fracionários, ou seja, sempre como se fosse referir a números fracionários, né, a gente vai chamar agora de fração. As frações do Egito, né, nós temos aí na página 145. Falando sobre como eram as frações, né, antigamente. Há milhares de anos no Egito, quando as águas do rio Nilo baixavam após as enchentes anuais, as demarcações que limitavam as propriedades eram levadas pela água. Para medir novas demarcações no terreno de cada proprietário, os egípcios utilizavam como unidade de medida cordas com nós, espaçados em intervalos de mesma distância, e verificavam quantas vezes a unidade cabia dentro do terreno. Porém, na maioria das vezes, o lado do terreno não media uma quantidade inteira de vezes. Então, os egípcios criaram um novo tipo de número, números fracionários, que chamamos simplesmente de frações. Aí na pintura nós podemos observar ele fazendo, né, os nós na copa. Veja a seguir como os egípcios representavam algumas frações. Né? Nós temos aí um meio, como é que eles representavam, um quarto, um sexto, um dozeavos, né, 2/3. Aí na letra A, que vocês também vão responder no caderno, essas perguntinhas, né? Diz assim, ó, a distância entre os nós em cada corda era igual ou era diferente, pessoal? A distância tinha que ser igual ou diferente dos nós na corda? Que motivo levou os egípcios a criarem os números fracionários, pessoal? Por que foi que eles criaram os números fracionários? O texto ele fala, certo? E aí na página 146, né, que vocês também vão realizar em casa, pede para você identificar e circular as frações em cada situação, certo? Na letra A nós temos aí, ó, segundo o IBGE, segundo a estimativa do IBGE, em 2060, 1/4 da população brasileira será de idosos. A letra C nós temos aí um medidor, né, de gasolina, você vai circular as frações. Na B, ó, a fralda descartável comum demora cerca de 450 anos para se decompor na natureza. A tampa de garrafa, por exemplo, leva 1/3 desse tempo para se decompor. E a 2, desenhe no espaço a seguir uma situação em que apareçam frações. Depois apresente os colegas da sala e veja o que eles também desenharam. Você vai desenhar, né, algo que possa ter alguma representação em fração, certo? Ou você pode escrever também, não tem problema se você escrever. Então era isso, pessoal. Alguma dúvida em relação à atividade, vocês podem estar tirando-as, né, no privado do WhatsApp. Até a próxima aula.